The Walking Dead era uma série incrível, uma história envolvente e cheia de reviravoltas, que fazia com que a gente ficasse preso na tela a cada episódio que a gente assistia. Os personagens eram cativantes, e a gente se sentia ligado a eles por causa de todo o caos que eles viviam. A cada personagem que era mordido por um zumbi, a gente ficava triste e impactado pela morte dele. Mas infelizmente, conforme o tempo ia passando, The Walking Dead cada vez mais perdia a sua essência. O que começou como uma trama cativante e cheia de potencial, gradualmente se perdeu e em meio a decisões de roteiros questionáveis, e os personagens que eram complexos e profundos viraram sombras do que já foram algum dia, com desenvolvimentos mal explorados e desfechos decepcionantes. Eu lembro até hoje de quando passava o comercial de The Walking Dead na Fox, e era aquela exata cena que o Rick tava na cidade, encurralado por vários zumbis vindo por todos os lados, e aí ele acabava entrando no tanque. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui apaixonada por qualquer coisa que envolvia os zumbis. E isso muito por causa dos jogos de Resident Evil, mas naquela época não tinha nenhum filme ou nenhuma série que tinha feito algo de zumbi que eu realmente gostasse. Até que finalmente chegou The Walking Dead. Naquele primeiro episódio, a cada minuto que eu ia assistindo, eu percebi que cada vez mais eu tava vidrada naquela história. Eu queria saber mais sobre aquele mundo, sobre o que tinha acontecido com ele e se o Rick ia encontrar a família dele ou não. The Walking Dead tinha realmente prendido a minha atenção. A primeira e a segunda temporada eu lembro de ter assistido tudo muito rápido, e a cada episódio que ia passando eu me sentia muito mais próxima daqueles personagens. Eu entendi o motivo de cada um deles tomar uma decisão, mesmo que fosse o mais duvidosa possível. Eles tinham motivações, eles tinham sentimentos, e isso era mostrado na trama de um jeito excepcional. Porém, conforme as temporadas foram passando, a série cada vez mais foi perdendo a sua qualidade. Foram tendo cada vez mais episódios, mas em vez de acrescentarem alguma coisa na história, eles pareciam mais deixar as coisas arrastadas, enrolando algo que poderia ter sido resolvido em apenas um episódio. Ou colocando uma história de um personagem que a gente nem queria saber, e às vezes a história não era nem tão boa assim. Mas por que The Walking Dead perdeu tanto a sua essência ao longo dos anos? E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e bora conversar. The Walking Dead, onde tudo começou. Todo mundo aqui deve saber que The Walking Dead foi baseada numa história de quadrinhos do Robert Kirkman, que é o mesmo cara que fez o Invencível aí, que acabou de lançar a segunda temporada. Mas o que poucas pessoas sabem é que no início, a HQ de The Walking Dead fez muito pouco sucesso. Demorou um pouco de tempo ali pra base de fãs começar a crescer, mais ou menos uns 3 anos ali. Em 2006, a série de quadrinho começou a ficar popular, mas foi em 2010 mesmo quando The Walking Dead ficou conhecido mundialmente com o lançamento da série de TV. Frank Darabont, e eu não sei se eu falei o nome dele certo, ele foi uma das pessoas responsáveis por The Walking Dead ter tido todo aquele sucesso. Ele era o showrunner da série, ou seja, todas as decisões importantes tinham que passar por ele. Ele foi responsável por dizer qual seria o tom que a série iria ter, o estilo visual, e a gente até pode dizer que se não fosse pelo Frank, provavelmente não teria nem série de TV do The Walking Dead. Ele já era fã das histórias de quadrinho da série e tentou levar essa ideia para várias emissoras, até que finalmente a AMC aceitou. Ele escreveu 4 dos 6 episódios que tem na primeira temporada da série, que apenas é uma das melhores temporadas, assim, na minha opinião, só perdendo ali pra segunda, porque eu gosto muito. Ele foi o responsável por escrever e dirigir o primeiro episódio da série, que bateu 5,35 milhões de audiência, apenas isso, fazendo com que The Walking Dead fizesse história e entrasse no mundo das séries com o pé direito. A parte boa de The Walking Dead: tinha uma época em que 80% do meu tempo eu passava falando de The Walking Dead, e os outros 20% eu torcia pra que alguém falasse pra eu poder falar um pouquinho mais. Eu não sei vocês, mas uma coisa que fez eu gostar tanto de The Walking Dead foi os personagens e todas aquelas situações de caos que eles acabavam passando. Cada episódio tinha uma leve reviravolta ali no final, ou algo que acabava impactando a gente. O primeiro episódio já colocava a gente ali muito próxima do Rick, porque assim como ele, a gente também não tava entendendo nada do que tava acontecendo naquele rolê todo. E a gente ia descobrindo as coisas com ele, né, sobre o que tinha acontecido com aquele mundo, onde é que tava a galera e tudo mais. Cada episódio mostrava um pouquinho mais dos personagens, tanto que a gente vai vendo o desenvolvimento do Shane aos poucos, saindo de um cara que tinha as suas regras ali, mas não extrapolava as coisas, pra então ele virar um cara que na segunda temporada acreditava que os fins justificavam os meios. O
O Glenn foi o personagem que eu me apaixonei logo de cara. Porque assim, ele é muito gente boa, tá ligado? Não tem como. E eu me identifico um pouquinho com ele, porque ele é o cara mais medroso ali pra fazer as paradas, mas mesmo assim, ele acaba fazendo, né? Agora, se fosse eu no lugar dele, eu nunca ia descer naquele poço com aquele zumbi todo estranho lá, com certeza. É capaz de eu ser aquele zumbi, entendeu? Eu consumi The Walking Dead de todos os jeitos que eu achava. Seja lendo quadrinho, assistindo a série, ou então jogando os jogos da série. Eu queria saber qualquer aspecto e qualquer história sobre aquele mundo que tinha sido criado. Tanto que eu acho que em várias partes a série foi bem melhor do que a HQ. Na HQ, só pra vocês terem uma noção, o Shane não sai nem da parte do acampamento. E já na série, eles trabalharam o Shane tão bem na segunda temporada que ele virou o primeiro antagonista assim do Rick. Assim por dizer, né? Apesar dos jogos da Telltale não terem a melhor jogabilidade ali, você não pode dizer que eles eram jogos ruins, sabe? E o fato de você tomar as decisões, eu acho que é isso que faz o jogo ser tão bom pra mim. Porque aí sim, você tava no mundo de The Walking Dead. Porque assim, você não vai ter uma escolha boa e ruim. E sim, você vai ter uma escolha ruim e uma escolha péssima. E aí você tem que escolher a menos pior, mas ainda assim acaba tendo as consequências. E era assim que acontecia na série também, né? O fenômeno que foi The Walking Dead na cultura pop não tem nem como ser descrito. Porque trouxe os zumbis pra um hype que nunca tinha acontecido antes. Teve tanto filme de zumbi, teve até filme do Brad Pitt com zumbi, que os zumbis eram super rápidos. E eu não gosto muito desse conceito de zumbi rápido. Pra mim, zumbi tem que ser lento. Porque esse é o único jeito de eu ter a mínima chance ali de sobreviver no apocalipse zumbi. Se um dia acontecer, espero que não. Teve vários jogos de zumbis sendo produzidos, porque, afinal, naquela época, qualquer coisa que tinha zumbi acabava virando um fenômeno. E eu não sei vocês, mas eu e meus amigos, a gente ficava falando: ah, se a gente estivesse no apocalipse, eu faria tal coisa e tal coisa. A realidade é que, provavelmente, a gente acabaria sendo um dos zumbis. Uma das coisas que fez The Walking Dead ter tido tanto sucesso foram os personagens. Eles souberam criar os personagens que a gente se importasse. The Walking Dead é uma série de zumbis, mas ela não fala só de zumbis. Ela foca mais em como os humanos vão reagir com as coisas. Mais ali nas interações desses sobreviventes, e é por isso que a gente gosta tanto da série. Eu lembro até hoje, quando eu assisti a segunda temporada e apareceu aquela cena da Sofia saindo do celeiro. Aquilo quebra o personagem e acaba quebrando a gente também, né? Porque do mesmo jeito que eles estavam com a esperança de encontrar ela viva, a gente também esperava que isso fosse acontecer, né? E aí também tem outra diferença da série pra HQ. Na HQ, a Sofia e a Karen acabam chegando até a prisão, e na prisão quem morre não é a Sofia, é a Carol. Toda morte de The Walking Dead acabava impactando muito, porque a gente tava tão imerso naquele mundo, a gente tinha tanta empatia pelos personagens, que quando um deles morria, a gente acabava ficando bem triste. Pelo menos eu, né? Os personagens tinham camadas, não eram apenas personagens simples. Todos eles tinham as suas complexidades, e isso deixava eles mais próximos da nossa realidade. Assim como deixavam eles bem mais identificáveis, tanto que é o caso do Glenn. Eu tenho uma dificuldade ali pra dizer qual é o meu personagem favorito, que eu fico entre o Rick e o Glenn. Já comenta aqui qual é o seu favorito. O meu, não consigo decidir, vou botar eles dois no top 1. Infelizmente, ao longo dos anos, esses personagens foram ficando cada vez mais rasos. Até mesmo os que eram os principais. O início do fim. Depois de todo o sucesso que The Walking Dead tinha feito na primeira temporada, era de se esperar que a verba dos episódios iria aumentar, né? Mas na verdade foi totalmente o contrário que aconteceu. A AMC quis diminuir em 20% o orçamento da série, o que fez com que o Frank Darabont, que eu não sei falar o nome desse cara direito, que era o showrunner da série, acabar saindo da série na segunda temporada. Mas mesmo com o orçamento tendo diminuído, a segunda temporada é, pra mim, uma das melhores temporadas da série, porque ela mostra muito mais sobre os personagens que a gente conheceu ali na primeira temporada e trabalha eles de uma forma absurdamente ótima, aquelas, né? E se a gente já gostava deles na primeira, a segunda veio pra fazer a gente amar mesmo eles assim no nível absurdo e ficar com medo ali da possibilidade de algum deles morrer, né? Tanto que eu tenho certeza aqui que você já deve ter visto aquela famosa foto que tem da segunda temporada com vários personagens, e cada vez que um desses personagens ia morrendo, eles colocavam o personagem em preto e branco. Hoje em dia deve estar com quase nenhum deles, mas a segunda temporada foi boa porque ela seria o início do fim de The Walking Dead. Porque, bom, na terceira temporada eles trocaram o showrunner, e o cara pode não ter feito ali as melhores escolhas. Ele queria acabar ali com os personagens que a gente tanto gostava, por motivo nenhum, só pra chocar a audiência. E isso foi se estendendo muito ao longo da série. Basicamente, a maioria dos atores que o público gostava acabaram saindo da série, incluindo o ator principal. E aí você me diz como é que pode ter The Walking Dead sem o Rick Grimes, gente? Não tem como, pelo amor de Deus. É tipo Grey's Anatomy sem a Grey. The Walking Dead também foi perdendo muito o foco da série. O ritmo foi ficando bem arrastado e
eu também não curti a ideia deles terem feito mais episódios por temporada. A primeira temporada é a que tem menos episódios, mas mesmo assim, eles têm bem mais qualidade do que se a gente juntar as últimas temporadas da série. E essa perda de qualidade acabou não só afetando a parte visual da série, mas também no roteiro, porque eles acabavam colocando algumas tramas ali só pra encher linguiça e fazer os 16 episódios que eles tinham que fazer. Sem contar aquelas cenas feitas só pra enganar a gente, achando que algum personagem tinha morrido, mas aí na verdade ele não tinha morrido. Era só um cliffhanger pra você assistir o próximo episódio que ia lançar. Isso acaba sendo muito triste, porque eu era uma pessoa que parava uma vez por semana ali pra assistir The Walking Dead quando ela tava estreando na TV. E ficava lá vidrada assistindo, mesmo sendo tarde e no dia seguinte de manhã eu ter aula. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a ficar cansada, a série tava num ritmo que não tava me agradando nem um pouco, e quando teve a morte do Glenn, eu acho que ali as paradas começaram a desandar muito e foi só ladeira abaixo. Depois teve aquela morte ridícula do Cal, que foi bem difícil, né, porque foi muito boba, muito burra, eu acho que ele não teria dado aquele mole. Infelizmente, The Walking Dead virou mais uma série que foi se perdendo com o tempo. Agora você quer descobrir como fazer dinheiro com o YouTube? Confere aqui o link da descrição. E eu deixei um vídeo muito interessante pra você assistir a seguir.